Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos entrar de cabeça no problema do sede-vacantismo e as suas objeções. O grande problema das objeções que vem, geralmente, da fraternidade respeito ao sede-vacantismo é que a fraternidade diz que o sede-vacantista tem essa posição por causa de tal ou qual motivo e blá, 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 mas que não condiz com a realidade. Quando a gente estuda a lógica, a gente tem que... quando a gente estuda a lógica, a gente aprende que quando há uma discussão, o termo da discussão ele deve ser idêntico. Por exemplo, se eu estiver falando de um escorpião, e a pessoa que está conversando comigo está falando do escorpião, porém da constelação chamada escorpião, nós vamos estar séculos discutindo sem chegar a ponto algum. Então, o ponto de partida do problema das objeções para com o sede-vacantismo, essas objeções que vêm da fraternidade, ela nasce de problemas de conceitos. Então, nós vamos trabalhar sobre esses conceitos. Quem puder abrir, então, o arquivo Word que eu mandei, nós vamos começar, então, com a base da conclusão sede-vacantista, que não pode ser outra, senão a infalibilidade papal. Dogma da Igreja. Quem negar essa verdade está fora da comunhão dos católicos. Essa é a base da posição sede-vacantista. Logo nós vamos fazer referência porque é mais preciso dizer posição sede-vacantista do que usar palavras como tese, mas isso lá no final. Bem, vamos ao texto do Concílio Vaticano I e único. Como quem estiver vendo aí, poderá ver que estão todas as citações com as suas datas, para que as pessoas, quem precisar verificar se tudo isso está certo, aí estão as citações com as suas datas, etc. Palavras do Concílio Vaticano. Esse Denzinger, 1839, é a definição dogmática da infalibilidade papal. Por isso, cito, por isso, nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os fiéis cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a Igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua Igreja, quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral, e que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são, por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da Igreja, irreformáveis. Essas são as palavras do concílio respeito ao dogma da infalibilidade papal. E aí vem a grande frase. O sede-vacantista não conclui que nós não temos Papa, não porque o Papa caiu na heresia, senão porque o Papa não pode cair na heresia. Tá? A conclusão sede-vacantista diz que o Papa não pode cair na heresia. Esses homens caíram na heresia, portanto, não são papas. Aí muitos dirão, mas tem outras interpretações que dizem que o Papa pode ser herege, que o Papa isso, que o Papa isso, que o Papa aquilo outro. Que a voz ex cátedra quer dizer somente quando o Papa
define um dogma, opiniões e mais opiniões de particulares. Uma das coisas que eu escutei, vindas da fraternidade, é que o sedevacantista, além dele não ter base nenhuma teológica, ele não se funda no magistério da igreja. Um erro grandíssimo, grandíssimo, porque precisamente a nossa posição sedevacantista, ela é fundada precisamente pelo magistério dos papas. São as palavras dos sumos pontífices que nos dão a garantia de que um papa não pode cair na heresia. Antes de continuar esse assunto, vamos ler do mesmo Concílio Vaticano II, do mesmo Pastor Eternus. Aí já estamos falando de Denzinger 1831. Pio IX diz o seguinte: portanto, se alguém afirma que o Romano Pontífice tem simplesmente uma tarefa fiscalizadora ou diretiva e não pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não só quanto à fé e aos costumes, mas também quanto à disciplina e o governo da Igreja difundida sobre toda a terra, ou que ele é investido apenas com o papel principal e não com a plena plenitude desse poder supremo, ou que este seu poder não é ordinário e direto sobre todas as igrejas individuais e sobre todos e cada fiel e pastor, seja anátema. Esse é o capítulo 3 da Pastor Eternus. Daí nós entramos na grande questão. A infalibilidade, ela foi definida como dogma. Tá? A fraternidade nega a infalibilidade? Claro que não. A fraternidade não nega, porque seria óbvio o erro. Na prática, sim, nega, mas alegando a licitude ou a veracidade de algumas interpretações de particulares. E aqui, nessa conferência, eu não vou trazer citações de teólogos ou citações de doutores, palavras dos sumos pontífices, que eram grandes teólogos, e além disso, como eram verdadeiros sumos pontífices, eles tinham esse dom grandíssimo da infalibilidade. Por isso, quando os senhores receberam a carta de convite para essa conferência, os senhores leram ali: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O grande que da questão, então, é até onde se estende essa infalibilidade. Vamos lá. Continuamos, então, com os textos que estão lá no arquivo do Word. Extrato da encíclica Sapientiae Christianae de Leão XIII, dia 10 de janeiro de 1890. Vamos lá. Agora bem, a respeito de ambas coisas, a saber, que deve ser crido e daí fazer, como dissemos, prescreve a Igreja por direito divino, e na Igreja o Sumo Pontífice, por virtude da autoridade, deve poder julgar o que é o que se contém nos ensinos divinos, que doutrina concorda com elas, e qual é a que delas se aparta, e do mesmo modo nos assinalar as coisas boas e más, e o que é necessário fazer ou evitar para conseguir a salvação, pois de outro modo não seria para os homens intérprete fiel dos ensinos de Deus, nem guia seguro no caminho da vida. Palavras de Leão XIII. Então vamos lá. Como nós podemos aplicar essas palavras de Roncalli a Bergoglio? Como nós podemos aplicar essas palavras? É a interpretação do Sumo Pontífice daquele dogma que foi declarado no Concílio Vaticano. Aí, diga-se de passagem, que o Concílio Vaticano não foi concluído, ele foi interrompido. Para quem não sabe, o
Concílio Vaticano durou de 1869 a 1870, porque, por motivos bélicos, o Papa esteve até preso no Vaticano e teve que fugir do Vaticano. Não havia possibilidade de dar seguimento no concílio. A Itália estava em guerra, então não podia. Foi definido o dogma, mas a explicação do dogma não foi esquecida por todos os outros pontífices. Aqui eu poderia estender toda a argumentação com muitos e muitos e muitos argumentos. Muitos e muitos e muitos textos. Por isso é muito interessante que a gente possa ter acesso às encíclicas, às doutrinas do Sumo Pontífice, para aprender da voz infalível, da mesma voz infalível, qual é a vera interpretação do dogma da infalibilidade. Muito bem? Então, continuamos com essa mesma voz infalível. Continuamos com Leão XIII. A locução aos cardeais, 20 de março de 1900. Essa é muito impactante, vejam só. A Igreja tem recebido desde o alto uma promessa que a garante contra toda humana fragilidade. Que importa se o timão do barco simbólico da barca de São Pedro, que simboliza a Igreja, tem sido tomada por mãos débeis, enquanto o divino piloto está sobre a ponte desde que nos assiste e governa, ainda que visivelmente. Aqui, Leão XIII está fazendo uma óbvia menção aqui. O sumo pontificado não depende da fragilidade humana. Não depende de se o Papa tem tal ou qual defeito. Por quê? Porque, ao ser o Papa um homem, obviamente vai ter defeitos. Defeitos de caráter, defeitos pessoais, defeitos de memória, o que seja. Mas o sumo pontificado, o que guia as almas para a salvação, não pode depender da fragilidade humana. Não pode defender. Acabam de ler o mesmo Papa ensinando. Não é uma interpretação minha. Eu não estou interpretando nada. Eu só estou mostrando o que é evidente. E diga-se de passagem que, é verdade, nós, sede-vacantistas, não sabemos filosofia, não sabemos nada. Porém, Aristóteles, ele dizia aos seus alunos o seguinte, de onde será que eu sei isso, né, se eu não sei filosofia? Ele dizia o seguinte aos seus alunos, aquele que pergunta se a neve é branca não merece uma resposta, merece castigo. Ele dizia o mesmo Aristóteles, que eu ignoro absolutamente toda a sua doutrina. Portanto, aqui nós não estamos elucubrando, não estamos fazendo uma interpretação, nós simplesmente estamos colocando na frente de todas as almas o que o mesmo Papa disse. É muito importante também avisar que essas citações de um trabalho bem exaustivo que tomou frente Dom Pio Spina, de fazer uma recompilação de todos esses textos dos dois sumos pontífices, principalmente dos últimos, desde a definição do dogma para cá, de como o Papa insiste nesse seu dom de infalibilidade e como esse dom se estende não somente à definição de dogmas, senão a todo o governo da Igreja, no que diz respeito à moral, no que diz respeito à doutrina, no que diz respeito à liturgia, à disciplina em geral. Dando fé ao que eu estou dizendo, continuemos lendo. Papa São Pio X, um discurso dado aos sacerdotes da União Apostólica, 18 de novembro de 1912. Cito: quando se ama o Papa, não se inicia discussões em torno ao que ele dispõe ou exige, ou até onde deve chegar a obediência, em que as coisas devem ser, e em que coisas deve ser obedecido.
Quando se ama o Papa, não se diz que não tem falado bastante claro, como se tivesse obrigado ao ouvido de cada um a vontade claramente expressada, tantas vezes, não só de palavra, senão com cartas e outros documentos públicos. Não se põe em teia de julgamento suas ordens, alegando o fácil pretexto de que não quer obedecer. Não é o Papa o que... perdão, perdi o fio da meada. Não se põe em teia de juízo as ordens, alegando o fácil pretexto de quem não quer obedecer. 2 pontos. Que não é o que o Papa manda, senão o que os que lhe rodeiam. Não se limita o campo em que pode ou deve exercer a autoridade. Não se antepõe à autoridade do Papa e as outras pessoas, ainda doutas, que discordem do Papa, as quais, se são doutas, não são santas, porque o que é santo não pode divergir do Papa. Essas palavras são muito impactantes do Papa São Pio X, que a tradução ela está um pouco dura, ela está um pouco cortada. Os textos que eu conheço, né, são um pouco mais claros, mas a última parte ela é bem precisa, que as pessoas, por mais doutas que sejam, se elas estão em discrepância com o sumo pontífice, não alcançarão a santidade. Porque não pode haver santidade onde há discrepância com o sumo pontífice. Sempre quando, porque já vamos começar a dizer, mas tinha santo que apoiava um papa e na época de antipapa, sempre quando a boa vontade. Sempre quando a boa vontade, porque as pessoas elas podem se equivocar, elas podem estar enganadas. Porém, o que eu disse sobre Aristóteles, nós estamos provando, nós temos que provar aqui que a neve é branca. Enfim, continuamos com as palavras dos sumos pontífices, agora Pio XI. Antes de mais nada, pertence de um modo supereminente à Igreja à educação por 2 títulos de ordem sobrenatural, exclusivamente concedidos a ela pelo mesmo Deus, e por isto, absolutamente superiores a qualquer outro título de ordem natural. O primeiro consiste na expressa missão e autoridade do magistério que lhe deu seu divino fundador. Palavras de Pio XI. Aí nós vamos lá e começamos a pensar como eu aplico essas palavras do Papa ao Papa. Como eu aplico essas palavras do Papa ao Papa? Por quê? Não pode haver uma contradição tão grande. A verdade ela é uma só. Ela não pode ter várias caras, várias faces. É um Papa contradizendo a outro. Então, ou a gente faz uma livre interpretação do magistério da Igreja, que é protestantismo, que já vamos chegar nesse assunto, ou nós aceitamos todas as explicações e as doutrinas dos sumos pontífices. Dos sumos pontífices. Aqui, volto a insistir no mesmo assunto. Estamos falando da voz dos sumos pontífices. São os mesmos papas ensinando sobre o seu poder. Encíclica Mediator Dei, de Pio XII, falando sobre a liturgia, porém, vem ao caso. Por isso, cito, por isso, o sumo pontífice é o único que tem direito de reconhecer e estabelecer qualquer costume quando se trata de culto e introduzir e aprovar novos ritos e a mudar o que estime devem ser mudados. Os bispos, por sua vez, têm o direito e o dever de vigiar com diligência, a fim de que as prescrições dos sagrados cânones referentes ao culto divino sejam observados com exatidão. Como eu disse faz apenas uns minutos atrás, todas as citações
dos sumos pontífices poderia ter, não sei, 100, 200 mais, que é tudo que nós conseguimos recompilar depois de um árduo trabalho. Mas somente isso dá para a gente ter uma noção do que é o mesmo Papa ensinando sobre a infalibilidade papal. O que nós devemos fazer agora é comparar com as divergências que há com as outras interpretações. Por exemplo, a Fraternidade de São Pio X, ela diz que ela reconhece essa autoridade. Eles não gostam da expressão reconhecer e resistir, porém, como definir? Como definir a posição deles? Vejam o pragmático dessas palavras dos sumos pontífices. Não são interpretações de um padre de 30 anos. Não estou interpretando nada. Eu só estou expondo o que os papas dizem. E por isso eu quis mandar para todos os senhores os textos com as citações. E aí nós vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Vamos ver algumas questões referentes à Fraternidade de São Pio X, porque a fraternidade ela tem algumas sutilezas. Por que eu digo sutilezas? Porque existem outras doutrinas que elas, quem sabe, podem ser rebatidas com maior atenção, mas as sutilezas da fraternidade, elas provam que ou não sabem no que consiste o sedevacantismo, ou não sabem, ou não entendem, ou não querem entender, ou não querem saber. Porque é evidente, obviamente, se eu aceitar as letras dos sumos pontífices, se eu falar, não, o sumo pontífice ali não é infalível, aí eu não tenho argumentos. Não tenho argumentos. Porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, para quem queira entender, eu tenho 1000 argumentos. Para quem não queira entender, eu não tenho nenhum. Tá? Quem ignore a doutrina dos verdadeiros sumos pontífices não vai entender o que eu estou dizendo aqui. Não vai entender, porque não tem como entender. Retomando as palavras do começo, somos sedevacantistas não porque o Papa caiu na heresia. Não, jamais. Somos sedevacantistas porque o Papa não pode cair na heresia. E aí nós nos deparamos com a sutileza da expressão da fraternidade. Como é? Eu tenho escrito aqui. Devemos resistir ao Papa quando diz a heresia. A resistência ao Papa quando ele diz heresia. Inclusive, no link do vídeo que foi compartilhado, ali tem 1 minuto, ali diz bem expressamente, nós devemos resistir ao Papa quando ele diz alguma heresia. Vamos ver se esse resistir ao Papa quando ele diz alguma heresia condiz com o que diz Leão XIII na sua carta Epístola Tua, de 1885. Vamos lá. Quem puder abrir o arquivo. Certos indícios demonstram-nos com clareza que não faltam entre os católicos, talvez por influência da época, que em descontento da obediência, que é a sua função, julgam que podem ter intervenção no governo da vida cristã, ou, ao menos, pensam que podem julgar ao seu desejo as decisões dos que governam a igreja. Critério totalmente equivocado, que, se prevalecesse, causaria um gravíssimo dano à Igreja de Deus, pois esta foi estabelecida por seu divino fundador sobre a base da distinção de pessoas e a ordem expressa de que uns devem ensinar e outros obedecer. Que há um rebanho e há pastores, e que entre os mesmos pastores existe um que é o supremo e principal de todos eles. Mais à frente,
não é a continuação exata do texto, mas mais à frente, Leão 13 diz o seguinte: é, portanto, absolutamente necessário que todos e cada um dos cristãos se submetam voluntariamente aos seus pastores e que estes se submetam à sua vez e com eles ao supremo e principal pastor, obviamente alusão ao sumo pontífice. Esta obediência e reverência voluntária consiste na ordem e na vida da igreja, e são estas virtudes, ao mesmo tempo, o orçamento necessário para fazer retamente e de acordo com o fim a que tendemos. Pelo contrário, se atribuírem-se autoridades os que carecem dela, se pretenderem ser mestres e juízes ao mesmo tempo, se os inferiores no governo da vida cristã pretendem seguir um caminho diferente do assinalado pela legítima autoridade, então o homem se rompe, o julgamento da maioria se perturba e ficam todos desviados do caminho. Essas são as palavras de Leão 13. Aí a gente pega essas palavras de Leão 13 e as contempla desde a luz, resistir ao Papa, resistir às heresias do Papa. A gente aceita o que não é heresia e rejeita o que é heresia. Aí depois nós somos protestantistas. Nós atuamos como protestantes. Gente, é claro e evidente, por isso eu quis citar a Aristóteles, uma coisa clara, uma coisa evidente, que o que a Fraternidade de São Pio X faz com o magistério da Igreja, e principalmente com as palavras do Sumo Pontífice, encíclicas, etc., elas tomam o que querem e rejeitam o que não. Rejeitam o que não querem. Isso é a prática da Fraternidade de São Pio X. Aí o sedivacantista o que faz? Ou o que deveria fazer? Dá credibilidade total e absoluta às palavras do Sumo Pontífice. Por quê? Se houver sedivacantista que diz que o Papa é infalível quando ele proclama um dogma, mas não é infalível quando ele lança alguma encíclica, não está vendo diante de seus olhos que está escrito pelos mesmos sumos pontífices. Eu estou sendo repetitivo, mas é importante, eu não estou interpretando nada. Eu estou pegando as objeções da fraternidade e não estou respondendo eu. Quem está respondendo são os sumos pontífices, porque tudo já estava explicado. Mas, como a Fraternidade de São Pio X, como já vamos falar mais para frente, é a filha predileta do modernismo, não tem como encaixar a doutrina da Igreja com o que a Fraternidade diz e faz. Ups. Bem, outro detalhe, uma observação que eu coloquei lá no texto, mesmo que se fosse válida a frase, vamos resistir o Papa nas suas heresias, a fraternidade ela não rejeita somente as heresias do Papa. Dou um exemplo bem categórico. Quem disse que a comunhão na mão é uma heresia? Não é uma heresia. É uma disposição disciplinar. Na igreja primitiva, a Sagrada Comunhão, ela era dada na mão. Ela era entregue aos fiéis na mão. Depois se introduziu o costume, o louvável e plausível costume de entregar na boca, pelo cuidado com as partículas, pela reverência e veneração que devem ser prestadas ao corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, presente de maneira real e substancial na Eucaristia, mas não é uma heresia receber a hóstia na mão. Por que a fraternidade não dá a hóstia na mão? Porque ela faz o que ela quer. Então, estigmatizar o sedivacantismo como se fosse um protestantismo é muita hipocrisia.
É muita hipocrisia. Não estou falando de pessoas, hein? Não estou chamando ninguém de hipócrita, porque eu não estou na cabeça de ninguém para saber se estão atuando com hipocrisia ou não. Estou falando objetivamente da coisa. Objetivamente da coisa. Essa expressão, resistir ao Papa na sua heresia, como eu digo então, mesmo se fosse uma coisa que tivesse pé e cabeça, não é o que a fraternidade faz. Não é. Vamos lá. E, continuando com a ideia da comparação do sede-vacantismo com o protestantismo, vamos ler aqui um extrato de outra carta de Pio XII, dessa vez a da Apostolorum Principis, de 1958. Fundando nos depoimentos claros da Sagrada Escritura e em plena harmonia com precisos e explícitos decretos, já de nossos predecessores, os romanos pontífices, já dos concílios gerais, renovamos a definição do Concílio Ecumênico de Florença, segundo o qual todos os fiéis devem crer que a Santa Sede Apostólica e o Romano Pontífice exercem o primado em todo o mundo, que o mesmo Romano Pontífice é sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, e o verdadeiro vigário de Cristo, e é a cabeça de toda a igreja, o pai e o doutor dos cristãos, que a ele, na pessoa de São Pedro, lhe confiou nosso Senhor Jesus Cristo a plena potestade de apacentar, reger e governar a Igreja Universal. Portanto, ensinamos e declaramos que a Igreja Romana, por disposição divina, possui a potestade ordinária de primado sobre todas as demais, e daí tal poder de jurisdição do Romano Pontífice, de caráter verdadeiramente episcopal, é imediato, e que os pastores e os fiéis, de qualquer rito e dignidade, seja que se tomem em seu conjunto ou a cada um em particular, estão obrigados ao dever de subordinação hierárquica e de obediência verdadeira para com ela, não só nas coisas de fé e da moral, mas também nas que se referem à disciplina, comunhão na mão, por exemplo, e ao governo da igreja, difundida pelo mundo inteiro. Desta sorte, a igreja, conservando a unidade da comunhão e da fé com o Romano Pontífice, chega a ser um só rebanho sob um só e único pastor supremo. Este é o ensino da verdade católica, da qual ninguém pode ser apartado sem perder a fé e a salvação. Então, nós vemos aqui que a obediência ao sumo pontífice, ela não é uma questão somente que diz respeito a definições dogmáticas, questões disciplinares, ordens particulares, inclusive a grande obra de Henrique Denzinger, ali tem várias citações que fazem parte do magistério da igreja, do Papa mandando carta a particulares, está no magistério da igreja. Então, quando o Concílio Vaticano ele define, né, que o Papa é infalível quando fala com toda a igreja, não quer dizer que o Papa tem que estar falando com toda a igreja, e é uma coisa que está claro pelas palavras dos sumos pontífices. Volto a dizer aqui, quem não dê atenção, quem ignore, quem despreze as palavras dos pontífices, não vai entender a linha de raciocínio. Eu estarei falando de Escorpião e ele estará falando da constelação Escorpião. Vamos falar de princípios diferentes. Então, a resposta às objeções das pessoas que atacam o sede-vacantismo está nessa base de que o Romano Pontífice
não pode cair na heresia e, além disso, não pode dar nenhuma disposição, enquanto Romano Pontífice, que seja uma coisa contrária à vontade de Deus. Nenhuma disposição. Essa é a posição sedevacantista. Isso é o que o sedevacantista diz. O sedevacantista não é cismático. Ele não tenta desobedecer. Claro que não, ele está querendo obedecer. Mas é claro e evidente que aquela autoridade, que começou, autoridade entre aspas, que começou com Roncalli, nós temos lá até Jorge Mário Bergoglio, ou eu a reconheço e obedeço em tudo, porque senão eu não sou católico, ou eu não a reconheço porque ela não é uma autoridade legítima. Vejam, eu disse ao começo que a fraternidade é filha predileta do modernismo, porque ela... Vamos lá. Antes de sentar os princípios, não estou chamando ninguém de herege, porque não tem autoridade para isso. Simplesmente estou dizendo em que erros entra a fraternidade por esses seus pensamentos. A fraternidade é galicana, porque ela tira o poder do Papa e toma para si mesma. Ela coloca os superiores da fraternidade por cima do sumo pontífice, porque, claro, chega a qualquer disposição do Papa ao escritório do superior da fraternidade, o superior da fraternidade vai fazendo. Isso é tradição, isso não. Isso é tradição, isso não. Isso não é reconhecer uma autoridade. Isso é resistir em tudo. Em absolutamente tudo. Tá? Então, a posição da fraternidade é uma posição galicana. A posição da fraternidade também é uma posição super modernista, mas muito modernista. Sem a palhaçada da guitarra, da bateria, de coisas assim extravagantes, de imodéstia, sem toda essa casca, mas se nós pegamos a Pascendi, onde São Pio X condena, né, o modernismo, e nós lemos aquelas declarações e comparamos com a maneira de atuar da fraternidade de São Pio X, encaixa perfeitamente. Perfeitamente, porque se nós queremos simplificar a heresia do modernismo, ela é a aceitação de todos os erros, a negação de todos os dogmas, o modernismo, porque São Pio X definiu o modernismo como o esgoto de todas as heresias. E um espírito de contradição gigantesco. Porque, ao mesmo tempo, por exemplo, que o modernista pode dizer que Cristo era Deus, ele pode dizer que, historicamente, não tem certeza de que Cristo era Deus. Ou, filosoficamente, ele pode dizer que existem sérias dúvidas de que Cristo seja Deus. Então, essa dualidade do modernismo, nós vemos isso na fraternidade. E é uma coisa claríssima. Tanto como uma coisa sem pé de cabeça de dizer que nós devemos resistir ao Papa nas suas heresias, sendo que o Papa não pode incorrer na heresia, está definido dogmaticamente, é a negação de um dogma. Na prática, é verdade, na prática, mas não deixa de ser uma negação. E se eu não sustento a posição sedevacantista, que aqui é uma defesa do sedivacantismo ao mesmo tempo que nós expomos os erros da fraternidade, se eu não assumo a posição sedevacantista, eu tenho que assumir que o Papa pode cair na heresia. Isso está condenado pela Igreja. Condenado pela Igreja. Aqui existem trilhões de objeções, mas, como eu disse ao começo, uma aula para que ela tenha bom proveito não deve passar muito além de 40, 45, 50 minutos. Objeções históricas, por exemplo, o caso do Papa Libério, que excomungou a Santo Atanásio, não excomungou.
historicamente provado. O caso de Honório, que supostamente foi monotelita, não foi historicamente provado. Mas todas essas coisas, a gente poderia, se houver interesse, a gente poderia fazer uma outra aula, uma aula de história. Diga-se de passagem, eu sou professor de história da igreja aqui no seminário. A gente pode fazer outra aula, tá? Falando desses temas. O caso de São Pedro, o caso de Libério, o caso de Honório, o caso do Papa João XXII, tá? Explicando por que eles não caíram na heresia. Explicando historicamente, digamos, dar todas as fontes históricas de por que não caíram na heresia. E, inclusive, com o respaldo de que foi definido dogmaticamente que o Papa não pode cair na heresia. Definido dogmaticamente. Antes do dogma, era uma questão discutida? Sim. De fato, existia lá as duas grandes linhas de bispos no Concílio Vaticano, os que estavam a favor e os que estavam contra a definição do dogma da infalibilidade, mas depois que ele foi definido, é uma coisa que não pode ser discutida. Não pode ser discutida. O Papa não pode cair na heresia. Dogma da Igreja Católica que, voltando ao assunto da questão histórica desses casos, que, como eu digo, se houver interesse, a gente pode marcar outra aula falando disso. Mas, por hora, vamos falar do que é a definição dogmática. Mas não gostaria de deixar passar uma outra sutileza da Fraternidade São Pio X, que é a crítica ao cardeal Newman. Que o cardeal Newman, né, ele era anglicano e se converteu. Mas eu escutando tal vídeo, eu escutei a seguinte frase. Então, o cardeal Newman, que nunca deixou de ser anglicano, ou que sempre foi anglicano, mas a ideia foi essa. O minuto está ali com o link do vídeo. Vejam bem, né, o sujeito em questão afirma que o cardeal Newman jamais deixou de ser anglicano. Vamos ver a opinião de São Pio X sobre o cardeal Newman? Vamos lá? A carta de São Pio X, de 1908, vejam o que São Pio X fala do cardeal Newman. E aí está as datas, onde pode ser encontrada as atas da Santa Sé, volume 41, 1908. Não estou inventando nada, nem fazendo interpretação alguma. Olha o que São Pio X diz do cardeal Newman. De fato, é de público conhecimento em toda a Inglaterra que Harry Newman advogou pela causa da fé católica em sua prolífera produção literária, de maneira tão eficaz que o seu trabalho foi tão altamente proveitoso para os seus cidadãos, como de muita apreciação de nossos predecessores. Aí a gente vai ficar com a opinião de quem? Lá do sujeito da fraternidade ou das palavras de São Pio X? São Pio X. Então, não reconhecem e resistem não somente, né, os pontificados depois de Pio XII. Não usou lá, é um santo, né? A contradição grandíssima. Então, aqui o grande quê da questão é não entender o porquê do sede-vacantismo. É uma coisa assim que a gente pode trabalhar sobre as objeções que eles mandam para nós, mas quando eu estava escutando o vídeo, ou quando eu estava lendo algumas objeções, parecia que eu estava como se eu fosse um cardiologista, por exemplo, e viesse uma pessoa e dissesse para mim, o doutor, sabe que eu descobri uma coisa? Em realidade, o órgão que faz circular o sangue no corpo não é o coração. Aí viesse outro atrás dele e falasse, que isso lá deixa de ser imbecil. Todo mundo sabe que é o fígado. Para vocês terem uma ideia de como essas objeções chegaram na minha mente. Porque são coisas totalmente sem pé nem cabeça. Por quê? Porque estamos falando de princípios diferentes. Tá? Os princípios estabelecidos
nas objeções da fraternidade, começam desde outro ponto de vista. O Papa pode cair em heresia, mas ele não perde o seu pontificado, mesmo caindo em heresia. Absurdo, absurdo, provado 500 mil de vezes pelos sumos pontífices. Mas agora, para concluir, já vamos dar espaço para as perguntas e respostas. Se houver necessidade, duas outras objeções que foram enviadas. Primeira, a tese sedevacantista tem várias ramificações, logo não é legítima. Vamos lá. Uma tese não é a mesma que uma conclusão, são duas coisas totalmente diferentes. Aí nós temos um erro não, uma imprecisão ao definir a posição sedevacantista. Não sei se alguém sabe jogar xadrez, mas dentro do xadrez, quando se faz a avaliação de cada um dos lances, a avaliação ela pode ser um lance brilhante, um lance ótimo, um lance bom, um lance de livro, um lance impreciso, um erro ou um erro grave. Geralmente são 7 qualificações. A imprecisão dentro do jogo de xadrez, ela é o seguinte, ela não consiste num erro, porque ela não é uma jogada que faz eu perder o jogo. É uma jogada que dá espaço para que o outro jogue melhor. Então, uma coisa imprecisa é algo incorreto que no futuro dá pé a outro erro. Chamar o sedivacantismo de tese é um erro, inclusive, histórico. É uma imprecisão, inclusive, histórica. Porque, gente, a sedevacância começou em 63, não em 1963. Em 63, quando o primeiro Papa, São Pedro, faleceu, morrendo crucificado. Imagine se alguém chegasse lá e pensasse, não, será que a sede está vacante? Não é uma tese, é uma conclusão. Sobre essa conclusão aparecem as teses que a explicam. Então, é uma imprecisão chamada do sedivacantismo de tese. É uma conclusão. Dentro da filosofia, a qual eu não entendo nada dela, dentro da filosofia, em lógica, a gente estuda a grande importância de que os termos sejam bem definidos. E aqui há uma imprecisão muito grande chamada o sedivacantismo de tese. Não é uma tese, é uma conclusão sobre a qual há várias explicações. Aí a gente já esclareceu que uma tese não é a mesma coisa que uma conclusão. Agora, vamos dizer, a tese não é o mesmo que uma ramificação. Tá? Uma tese, a tese vem de uma expressão grega que quer dizer proposição intelectual. Né? Uma tese é uma explicação aleatória de uma conclusão que não entra na dúvida. Isso no que diz respeito às discussões em teologia. Existe tese de, não sei, de história, existe tese de matemática, estamos falando de teologia. Então, dentro da teologia, dentro do estudo teológico ou filosófico, a tese corresponde a isso. Nós temos uma conclusão e trabalhamos sobre essa conclusão com teses. Aí, se nós condenamos a tese como uma coisa que não é legítima, desaparece toda a possibilidade de discussão ou elucubração ou disputa teológica. Vejam, existem rituais, né? No ritual romano, existe toda uma cerimônia para começar uma disputácio. E uma disputácio, geralmente, era assim, o presidente da disputácio, não quer dizer disputação, disputa, como discussão teológica. O presidente da disputácio dizia a conclusão e os que estavam brigando, entre aspas, por resolvê-lo, apresentavam as suas teses. E realmente é uma objeção frouxa, tá? Porque ela carece de total sentido na sua mesma definição. Imagine o quanto se discutiu até chegar à conclusão
de como a Santíssima Virgem Maria foi concebida sem pecado original desde o primeiro instante da sua concepção. Teses, explicações, porém, sem duvidar da conclusão. A segunda objeção aqui, e nós com essa nós concluímos, é que a Fraternidade São Pio X, objeção, né? A Fraternidade São Pio X, ainda que em litígios com Roma, sempre se esforçou para ver e reconhecer algum aspecto de autoridade. Um rebelde de pensamento livre, como o sede vacantista, sempre está à procura de fortalecer o seu argumento. Então, vamos lá. A Fraternidade São Pio X se esforça para reconhecer o aspecto da autoridade. Satis Cognitum, de Leão XIII. Vamos ver se tem alguma coisa a ver. Satis Cognitum, de 1896. Cito a Leão XIII. Leão XIII começa com a frase do Santo Evangelho: tudo que atares na terra será atado no céu, e o que desatares na terra será desatado no céu. Palavras de Leão XIII com a continuação. Esta expressão figurada, atar e desatar, significa o poder de estabelecer leis e de julgar e castigar. E Jesus Cristo afirma que este poder terá tanta extensão e eficácia que todos os direitos dados por Pedro, todos os decretos dados por Pedro serão ratificados por Deus, confirmados por Deus. Tudo que Pedro decretar, Deus ratificará. Continuo. Este poder é, pois, supremo e totalmente independente, porque não há sobre a terra outro poder superior ao seu, e abarca toda a igreja e a todo quanto está confiado à igreja. Aí a gente pega essas palavras da Satis Cognitum, de Leão XIII, e tenta enxergar algum tipo de esforço da fraternidade para reconhecer a autoridade de Bergoglio. Qual o esforço que a fraternidade faz? Então, a conclusão de tudo isso é que, evidentemente, a fraternidade não obedece em quase nada, por não dizer em nada, em todas as coisas a que a sua autoridade decreta. O sede vacantista diz que essa autoridade não é uma autoridade legítima, o sede vacantista está fundado no magistério da igreja. Não inventa-se nada. Não inventa-se nada. Nesse vídeo, se alguém disser que eu estou inventando alguma coisa, pois procure as fontes das citações e leiam pelo seu próprio meio. Aqui foram os mesmos pontífices explicando a sua doutrina. Agora, vamos abrir espaço para perguntas e respostas. Se houver interesse, se não houver interesse, rezamos uma Ave Maria e concluímos. Bem, vamos lá. A primeira pergunta. Como ficaria o próprio Concílio Vaticano I quando defende que a Igreja teria sucessores petrinos até o fim dos tempos? Veja, a questão da sucessão apostólica, ela é solucionada dentro do mesmo sede vacantismo com a possibilidade de que tenhamos um Papa. A possibilidade de que tenhamos um Papa. Em nenhum momento, o Concílio Vaticano coloca limite de tempo para uma sede vacância. Em nenhum momento. Inclusive, estamos em tempos extraordinários, sem nenhum tipo de precedente, que possa servir de jurisprudência para a questão de uma sede vacância tão longa, mas pior do que isso, pior do que a sede vacância, é um herege na sede de São Pedro, sendo que isso é impossível.
por definição dogmática. Então, como fica a sucessão que não haja hoje um sumo pontífice sentado na cátedra de Pedro, não tira a possibilidade que no dia de amanhã exista essa realidade. Ninguém, pelo menos os sede-vacantistas sérios com os quais nos relacionamos, ninguém nega a possibilidade de que algum dia tenhamos um Papa. Daí nascem outras tantas e tantas teses, que são explicações de uma conclusão, fique bem claro isso, de como seria possível esse novo papado. Mas o sede-vacantista não nega a sucessão apostólica. De fato, o Concílio Vaticano não coloca nenhum tipo de data para o tempo da sede-vacância. Vejam, o Israel... eu tinha até esquecido desse detalhe. No Antigo Testamento, o último profeta antes da vinda de Cristo, viveu 400 e pouquinho, mas mais de 400 anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o último profeta antes de Cristo. Então, houve uma sucessão de tempos muito longa, sem profetas. Qual foi o erro dos fariseus? Deixarem de lado o que os profetas ensinaram para abraçarem doutrinas de homens. É a mesma coisa que acontece com o atual estado da igreja. Nós temos o Papa? Não temos. Estamos em sede-vacância. Porém, nós temos o que eles deixaram escritos. Assim como os profetas deixaram as suas profecias, nós não devemos nos apartar do que o sumo pontífice disse. Assim como não deveriam ter se apartado o povo de Judá dos seus profetas, e por terem se apartado das profecias, mesmo que durasse 400 anos sem profeta, mas por terem se apartado do que diziam os profetas, crucificaram o Messias. Então, o grande perigo da atualidade é a gente, mesmo que 60 anos é menos que 400, mesmo com esse tempo, a gente deixa para lá o que disseram, melhor dito, homens que tinham a infalibilidade para pegar doutrinas humanas, né? Newman era um anglicano. Acho que São Pio X não estava de acordo, não. Segunda pergunta. Gostaria de saber sobre a ação de Monsenhor Tuco no Vaticano II. Suas sagrações episcopais, sobre Paulo de Rojas e a linhagem... chegou outra mensagem e fugiu. E a linhagem... perdi a mensagem. Da Tense. Bem, Monsenhor Tuc, a questão das ordenações de Monsenhor Tuc. Monsenhor Tuc se opôs ao Vaticano II, por mais que ele tenha assinado as atas, mas ele estava em clara e aberta oposição ao final da sua vida, mas em clara e aberta oposição ao Vaticano II, muitos exageros enquanto a sua pessoa. Inclusive, ele concelebrou a missa nova, isso ninguém nega, mas se a pergunta aqui está se referindo à validade, claro, a validade dessas ordenações, não tem argumentos suficientes para dizer que não são válidas. Inclusive, a penúltima vez que eu estive lá no convento do Padre Pedro, saudações ao Padre Pedro, lá em Bofete, conversando com o Padre Miller, ele fez uma defesa espetacular da saúde mental de Monsenhor Tuc, e ele era, poderíamos dizer, secretário de Monsenhor Tuc. Então, se a pergunta... Porque a pergunta aqui, bom,
sobre a ação de Monsenhor Tuco, imagino que seja essa, e sobre Pablo de Rojas, lá ele não tem nada, tem absolutamente nada a ver com ele. Bem, próxima pergunta. Em linhas gerais, é possível ver que tudo se resume à interpretação, uma vez que em nenhuma dessas teses a Igreja irá se pronunciar devido à crise que enfrenta. Já se pronunciou. Já se pronunciou. Está tudo pronunciadinho. Isso por si só não faria com que toda essa discussão não tivesse fim, é que precisamente o que eu disse, já continuarei lendo a pergunta, precisamente, se eu ignoro as palavras do Sumo Pontífice, não vai ter fim nunca. Nunca, jamais. Jamais. Mas a operação do erro, como diz São Paulo, foi permitida por Deus para ver quem tem amor à verdade. Para ver quem tem amor à verdade. E a verdade está onde? Na Igreja Católica Apostólica Romana, guiada pelo Vigário de Cristo, o Sumo Pontífice. Agora, se desconhecem a sua autoridade, se desconhecem as suas palavras, se desconhecem a veneração que devemos ter à sua autoridade, não há solução possível. A solução está. A solução está aonde? Em reconhecer toda a autoridade do Papa, não o pedaço da unha. Continua a pergunta. E a partir disso, o fiel não estaria, em certo grau, livre de cair em heresia, uma vez que essa discussão é difícil até mesmo para quem tem grande entendimento? Isso, enquanto a cair na heresia, nós já estamos fazendo um juízo interno das pessoas, que existe uma frase da igreja que diz, Ecclesia de internis non judicat, que a igreja não julga das coisas internas, interiores. Se uma pessoa está de boa fé na heresia, não sou eu que vou julgar, é Cristo. É Cristo, porque está na sua consciência. Mas, todas essas coisas provam a profecia de Cristo, quando ele disse, por acaso encontrarei a fé sobre a terra? Ele não disse, por acaso encontrarei fé sobre a terra, senão encontrarei a fé sobre a terra, a única fé, a fé verdadeira. Obviamente, a apostasia geral foi uma coisa que foi profetizada pelo mesmo Cristo, e está patente no Apocalipse. Agora, como vai ser o juízo das consciências de cada uma das pessoas? Graças a Deus não sou eu que tomo frente nisso. Próxima pergunta. Padre Gabriel, como se explica a questão da não visibilidade exigida na encíclica Mortalium Magnum, né? De Pio XI? Como se explica? Abra os olhos. Porque a igreja está visível. A igreja está visível. Se não houvesse visibilidade na igreja, hoje, tampouco haveria, antes de 313, no Edito de Milão, onde, por meio da paz romana, a igreja saiu das catacumbas. A igreja nasceu em Pentecostes. Ela foi promulgada ela foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela foi promulgada no dia de Pentecostes. E onde está a visibilidade? Se fosse uma coisa absolutamente material, se fosse assim que todos tenham que ver, a visibilidade só começou em 313. Só. Ou quando o evangelho chegou a todas as partes do mundo. A visibilidade da igreja não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. O que quer dizer isso? Nós devemos poder chegar ao conhecimento de que existe a igreja, chegamos à qualidade de que existe, mas isso não é uma exigência que manda que isso seja uma coisa estendida por todo o planeta. Estendida por todo o planeta. Porque, senão, precisamente, voltamos ao mesmo assunto
a visibilidade da igreja começou só lá depois da paz romana, 313, do edito de Constantino com a paz romana, e isso não condiz com a verdade. Então, a visibilidade da igreja não é uma questão de quantidade, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, ou seja, poder chegar até a verdade. Se fosse impossível para qualquer pessoa chegar à verdade, a igreja teria desaparecido. O que não pode ser. Se sobrar uma pessoa no mundo que reconhecesse a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja seria visível. Por quê? Existe a possibilidade de que todas as pessoas cheguem até a verdade. Isso é a visibilidade, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Poder chegar até a verdade. Bem, próxima pergunta. Ficar 100 anos sem Papa não faz mal. Não é contrário ao que diz Concílio Vaticano I e Único. Eu não sei se é uma ironia, eu não sei se é uma afirmação, mas, como eu disse ao começo, se nós imaginamos que a mente de Deus é um livro que pode vir qualquer um e abrir e ler, não estamos sendo muito respeitosos com a sua livre vontade, né? Eu acho que 100 anos sem Papa é um desígnio mais fácil de acreditar de que Deus entregaria o seu único filho, seu unigênito ao mundo, não pelo amor do mundo, né? O Evangelho de São João 3,16, tanto amou o mundo até entregar seu filho unigênito. Quem imaginaria que não seria só uma entrega, senão a morte de cruz? Então, se é uma ironia, eu não entendi bem se foi uma ironia, se foi uma afirmação, mas, eu vou dizer uma coisa, quando eu era rapaz, 16 anos, conversava com um padre de Campos, porque eu tinha dúvidas, mas já era sedevacantista, e eu perguntava para ele, mas padre, mas isso, aquilo outro. Ele olhou assim para mim e falou, padre, mas será que Deus permitiria 50 anos, naquela época eu tenho 16 anos, 50 anos de sedevacância? E quando eu cheguei aqui no seminário, o padre Julião falou para mim, o padre Julião superior aqui do seminário, falou para mim, pior do que isso são 50 anos com hereges sentados na cátedra de São Pedro. Mas bem, não sei se foi uma ironia, então continuamos com as perguntas. Bem, perguntaram ao padre Gabriel se ele tem conhecimento que o Papa havia proibido, após o Concílio Vaticano I, que historiadores teólogos questionassem que um Papa poderia ter cometido heresia. Não sei qual Papa definiu isso, novidade, também não tenho toda a biblioteca do seminário na minha cabeça, sinceramente não conhecia, é muito interessante, se puder me mandar mais dados sobre isso, mas eu desconhecia, muito interessante, muito interessante. Bom, o próximo comentário, pergunta, vamos lá. Se caso nós não tivermos uma missa tridentina, não unacum por perto, se a gente poderia ir a uma missa da fraternidade ou resistência para cumprir o preceito ou receber a comunhão. Eu não aconselho. Por quê? Aí existe muita divergência entre os diretores espirituais, mas eu posso colocar aqui no tabuleiro a minha experiência. O padre Pio Spina, ele era padre, né, na época, agora bispo, mas ele aconselhava a gente de não ir, mesmo sendo sedevacantistas e tudo, mas ele aconselhava, ele não proibia nada, mas ele falava, eu não aconselho. E eu vi pessoas cederem à posição dos padres de Campos de tanto irem lá. Então,
se confessar, receber a comunhão, eu não posso proibir, mas se é o meu conselho, eu não aconselho, tá? Porque, inclusive, é uma questão da comunicatio in sacris. Imagine, se essa missa está sendo celebrada em união com Bergoglio, e se Bergoglio está em união com todas as outras falsas divindades, que, como diz o Salmo, que todos os deuses dos gentios são demônios, ou seja, se essa missa está em união por, digamos, por participação de Francisco com demônios, eu não posso aconselhar uma situação assim. Eu não aconselho. Então, como santificar o domingo, existem outras várias maneiras. O Santo Terço, o Santo Rosário, né, que o domingo é o dia de sagrado, boas leituras, né, algo de meditação, se for possível, mas ir na missa unacum eu não aconselho. Bem, próxima pergunta. Padre, o reverendíssimo falou na conferência, que o dogma segundo o qual Pedro possui perpétuos sucessores implica na possibilidade da eleição de um papa. Mas como fica isso, uma vez que todos os cardeais e bispos com jurisdição já morreram? O reverendíssimo poderia dizer, pode haver um bispo oculto? Não, isso eu não sustento. Ok, mas como fica a questão da visibilidade da igreja? Não há diferença entre visibilidade e existência? Não. Não. Claro que não. Se ela não é visível, se ela pode ser percebida, ela é existente e visível. Existente e visível. E respeito à questão de como teríamos um Papa, bola de cristal eu não tenho. Mas a igreja possui em si todo o amparo legal que permitiria a eleição de um novo pontífice. E os sede-vacantistas sérios que eu conheço desejam o sumo pontífice. Daí nascem as teses. A tese de Gerardus Lauriers, a famosa tese do Papa Materialiter, que, se eu for dizer, o padre, o senhor da tese do Papa Materialiter, em parte sim, em parte não. Há algumas partes da tese de Gerardus Lauriers que eu posso não entender, porque ele era uma mente muito mais brilhante que a minha, mas não é que a minha seja brilhante, mas foi a palavra que veio, mas a tese de Gerardus Lauriers não me desagrada. A única coisa que, por exemplo, uma das coisas que eu não estou de acordo com a tese de Gerardus Lauriers, a tese do Papa Materialiter, que ele coloca uma data para a certeza de quando começa a sede-vacância. Não lembro bem agora a data. Mas é bem depois da morte de Pio XII. Que ali, com certeza, a sede está vacante. Mas todas as outras explicações, como a igreja poderia chegar até a eleição de um novo Papa, isso é uma coisa que, outras teses, a tese do bispo vivo ainda, isso eu não comparto muito, porque, por mais que sim, pode haver, está dentro digamos, da onipotência divina, manter um bispo vivo, mas não é isso que eu sustento. Mas o que realmente é uma coisa digna de atenção a igreja possui, pelo seu direito, o amparo legal suficiente para a eleição de novo Papa. Como vai ser feito? Não sei. Vai acontecer algum dia? Menos. Sei menos. Não consigo ver o futuro. O que não entra na tela de discussão é que o Papa não pode dar uma lei que seja contra a vontade de Deus. Não pode estabelecer uma disciplina que seja contra
a vontade de Cristo. Não pode dar nenhum decreto que não seja ratificado por Deus nosso Senhor, como acabamos de ler nas palavras do Sumo Pontífice. Com essas ideias, e tendo respondido essas perguntas, que imagino que essas respostas tenham sido pelo menos suficientes, podemos rezar uma Ave Maria e concluir. Logo, se houver interesse de outra aula falando de outro assunto, poderemos organizar outra ocasião. Rezamos uma Ave Maria e damos fim à conferência. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos, que tenham todos um bom descanso e salve Maria.